Sabemos que recém começa tudo, mas a gente tem muita alegria por o que está construindo. É isso aí. São Paulo agora fica de olho nos adversários, porque hoje tem o complemento da terceira rodada. Aliás, antes de falarmos dos jogos de hoje, só para a gente confirmar aqui, porque foram jogos com muitos gols ontem. Mirassol e Cruzeiro empataram por 2-2, Chapecoense e Coritiba ficaram no 3-3, mais um 3-3 para Atlético Mineiro e Remo, e o Bahia, que venceu o Vasco por 1-0. Aliás, o Bahia também tem 7 pontos junto com o São Paulo. A diferença aí é o saldo de gols. O São Paulo tem 3 contra 2 do tricolor baiano. Hoje, então, atenção para as nossas transmissões, Thaís. O complemento da terceira rodada segue às 7 da noite na Arena da Baixada, com o Atlético Paranaense recebendo o Santos, o Peixe sem Neymar e sem Gabriel ou Gabigol. E às 7h30 da noite tem Fluminense e Botafogo. Às 8 horas, a primeira transmissão Bandeirantes do jogo entre Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena. O Ulisses Costa transmite na Bandeirantes e depois, na sequência, Internacional e Palmeiras jogam no Beira-Rio. O Rogério Assis transmite também essa partida na Bandeirantes. Eu estarei aqui já com todo o nosso time, com toda a nossa equipe, no intervalo dos jogos e no apito final, contando todos os detalhes dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E para a gente fechar aqui, uma informação do tênis, porque o João Fonseca ontem estreou no ATP 250 de Buenos Aires e acabou sendo eliminado pelo chileno Alejandro Tabilho por 2-1, parciais de 6-3, 3-6 e 7-5. Ruim aí, não é? O brasileiro estreou nas oitavas de final, mas já logo de cara caiu. Ele estava defendendo o título, era o campeão da edição do ano passado e agora volta todas as atenções para o Rio Open, competição que começa nesse sábado, já sábado de carnaval, mas o João Fonseca estreia na próxima semana. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Tchau. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia, 10 horas da manhã, quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Estamos iniciando mais uma edição do Manhã Bandeirantes, vamos até às 11h30 da manhã, com notícias, informações, prestação de serviço, aqui nos 85,7, na faixa estendida da FM. Quero dizer para você o seguinte, quem comanda toda essa equipe técnica aqui são duas pessoas espetaculares, o Edson Freitas e o Alan Zanelato. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves. E você, é o seguinte, a gente estava conversando aqui, puxa vida, as pessoas sempre veem pelo YouTube, mas não são inscritas no YouTube. Então eu queria pedir para você, aciona lá o sininho, né? Clica lá no sininho, todas as vezes que tiver uma programação importante, algo importante, você vai ser avisado e você fica sintonizado sempre aqui nos 85,7. Você pode nos seguir também, além do YouTube, também no portal bandmulti.com.br, em todas as plataformas, e você conosco vai nos ajudar a fazer esse programa até às 11h30 da manhã. Você pode mandar para cá também a sua opinião, sua bronca, a sua sugestão. Se você tiver alguma receita aí de comida boa, pode mandar para cá também, no 971021493, 971021493, estou errando aqui hoje, hein? É o clima do carnaval. A gente vai falar hoje sobre carnaval. Nós temos aqui uma convidada a partir das 11 horas da manhã. Nós vamos falar sobre o carnaval sem assédio. E vamos falar também de uma atividade que o Grupo Sonhe vai realizar amanhã na rodoviária de Campinas. Tudo isso a gente conta para você a partir de agora, comigo aqui, a Nath Luquezzi. Bom dia, Nath. Bom dia, Edson. Bom dia, você ouvinte. Gostei do Edson blogueiro.
youtuber, pedindo pro pessoal ir lá, Legal, né? Dar uma curtidinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Gostei, muito Gostou? bom. E você também pode interagir pelo chat, caso você não esteja com facilidade para acessar o WhatsApp, pode ir no nosso canal do YouTube. Por lá você também consegue interagir no chat, escrever a sua mensagem, enfim. Bora falar do tempo? Até que enfim parou de chover, né? Ai, até que enfim. Mas olha, isso meu Deus. é meramente ilustrativo. É porque a zona de convergência do Atlântico Sul, que era responsável pela condição predominante de céu encoberto, chuvas recorrentes dos últimos dias, ela já perdeu a sua configuração, mas a presença remanescente de calor e umidade continua e o tempo segue instável na região até amanhã, até sexta-feira de carnaval. A previsão para hoje e amanhã é de períodos de sol pela manhã e aumento da nebulosidade a partir da tarde. Então a gente sente o tempo um pouquinho mais abafado agora nesse período da manhã e à tarde chove com possibilidade de temporais, mas que podem ter severidade associada a grandes incidências de raio e chuvas localmente fortes. Agora a sexta-feira de carnaval em especial também apresenta risco de vendavais e granizos. Amanhã? Amanhã. Mas as máximas elas sobem, tá? Gradativamente, chegando aos 30 graus, com essa sensação de tempo abafado. Então pode chover, mas aquela chuva mesma típica de verão ali no final da tarde. Pode sim ter risco, como eu comentei, de vendaval e granizo, mas sempre nessa tendência, mais ao final da tarde, não como estava acontecendo, que era praticamente o dia inteiro chovendo, né? Agora sim, eu prometi que iria trazer uma previsão estendida para o final de semana e para o feriado de carnaval, e vou cumprir, porque o finalzão de semana a expectativa é de tempo firme e quente. Então, sábado e domingo, com presença marcante do sol, a entrada de um ar mais seco limita o desenvolvimento das nuvens e, portanto, o tempo fica firme. A previsão é de predomínio de sol e céu parcialmente nublado, temperatura mínima alta de 20 graus e as máximas ficam em torno dos 32 graus. Sensação térmica pode ser superior a isso. Então, você que vai curtir bloquinho, vai curtir o carnaval ao ar livre, recomenda-se aí atenção redobrada aos cuidados com a hidratação e também a exposição aos raios solares. Os indicativos para a próxima semana lhe sugerem um retorno gradual das instabilidades aqui à região. A segunda ainda mantém característica de tempo quente, predomínio de sol pela manhã, porém, período da tarde as nuvens terão mais condições para se desenvolver e aí sim, pancadas de chuvas e temporais que se estendem até a terça-feira de carnaval. Então a tendência é sábado e domingo, sexta-feira de carnaval ainda com chuva no final da tarde, sábado, domingo e o início da segunda com tempo firme e aí o retorno das instabilidades das chuvas nos últimos dias de carnaval. Bom, como diz o pessoal do interior, eu acho que amanhã eu vou não vir. Vai vir a não vir, né? Sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho medo, é sexta-feira 13. E nossa, tivemos já, vamos ter algumas sexta-feiras 13 esse ano. Sim, eu tô com medo. Você não tem medo? Eu sou supersticiosa, eu tenho Certo. medo de tudo que existe, que não existe, o que falar, a gente tá com medo. Eu tenho medo também. Passar embaixo de escada. Jamais. Gato preto. O gato preto eu não tenho medo, não. É? Eu gosto de gato preto. Que bom. Ontem foi uma celebração da ONU, que é o Dia das Mulheres na Ciência. Nós temos uma reportagem que a Lucimeire Ramalho preparou para a gente, e daqui a pouco a gente vai exibir essa reportagem, porque tem muitas mulheres na ciência, né? Tem uma cientista aqui de Barão Geraldo, se chama Gladys Cope. Ela é cientista da NASA, trabalha na NASA, lá nos Estados Unidos. E a gente tem muita gente, mas muita gente mesmo, trabalhando nesse setor. É um setor predominantemente dominado pelos homens, mas as mulheres estão, aos poucos, conquistando o seu espaço, como em todas as outras áreas também. Então a gente vai acompanhar agora essa reportagem produzida pela Lucimeire Ramalho, que a gente exibiu ontem no jornal Band Cidade, que fala sobre o Dia das Mulheres na Ciência. Vamos acompanhar. Nem todas as supermulheres usam capas. Algumas usam jalecos. Um jaleco que carrega o peso da pesquisa, um peso do trabalho árduo para chegar a resultados e um peso da importância da descoberta, que pode ajudar a salvar vidas. E esse é o foco da Jaqueline. Formada em biologia e com mestrado em virologia, desde cedo ela decidiu que queria trabalhar desvendando os vírus. A virologia sempre foi meu amor à primeira vista. Eu sempre gostei dessa área, sempre tentei fazer estágios, procurei oportunidades. Depois de muitos anos de estudo
estudos, em 2020 ela chegou no Centro Nacional de Pesquisas em Materiais, o CNPEM, para ajudar nas pesquisas durante a pandemia da Covid-19. E depois veio mais um grande salto, um treinamento no estado do Texas, nos Estados Unidos, no nível de Biossegurança 4, o NB4. Um treinamento para trabalhar com patógenos de alta periculosidade, que expõem os pesquisadores a um alto risco de contaminação. Atualmente, poucos brasileiros têm essa certificação. E é esse conhecimento que a Jaqueline vai colocar em prática no Orion, o primeiro laboratório de biossegurança máxima da América Latina, que está localizado em Campinas e que deve ficar pronto no ano que vem. No mesmo centro de pesquisas encontramos a Liu. Ela nasceu na China e veio para o Brasil com 2 anos de idade. Se formou em física, fez mestrado, doutorado e há 40 anos frequenta os laboratórios do CNPEM. Hoje ela tem aqui um cargo que nunca imaginou alcançar. Eu chefio a divisão de aceleradores aqui do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Com olhos atentos, a cientista coordena um grupo com 2 mulheres e 28 homens, todos atentos aos feixes de luz que circulam no Sirius, o único acelerador de partículas de 4ª geração no hemisfério sul, usado, por exemplo, para criar novos medicamentos. Esses são apenas 2 exemplos de sucesso de mulheres cientistas. Existem muitas outras espalhadas em laboratórios por aí que também fazem a diferença nesta área. Mas é preciso mais. Atualmente no mundo, elas representam 30% neste setor. No Brasil, um pouco mais, 44%. Mas ainda é um caminho longo a ser percorrido dia a dia. Eu acho que a gente avançou muito, mas ainda tem muito a ser conquistado. Cada dia é uma luta, um trabalho diferente. Parabéns aí às mulheres cientistas, né? A Nath já falou aí da previsão do tempo, a gente vai falar muito sobre carnaval, né? Daqui para frente, não tem como. A Band vai fazer uma cobertura especial na cidade de Amparo. Sim. Os jornais da casa serão exibidos de lá a partir de amanhã, os programas da casa, né? Começando ali no Band Mulher. Depois o Band Cidade também exibido de lá, um Band Folia à noite também, uma programação para que você possa curtir. Estando na folia, beleza. Se estiver em casa, poderá acompanhar também, né, Também consegue acompanhar. E o Band Folia é muito legal porque é uma cobertura pelo Brasil inteiro, né? Nós aqui da região, a gente faz essa cobertura próxima, né, trazendo o público para perto, para você que quer também curtir, tem opções, consegue ver e já conferir. Eu sei que tem muitas novidades para esse ano. E aí na sexta e no sábado tem o desfile da Série Ouro do Rio de Janeiro, no domingo o desfile do Acesso 1 em São Paulo. Então, bem completo para quem... Com a Ivete Sangalo participando do programa em São Paulo. Né? Vai ser muito legal. Então, cobertura completa para você que vai curtir a folia, leva a gente pelas redes sociais e quem vai ficar em casa também consegue sentir essa alegria do carnaval, e né? A Band vai transmitir no domingo à noite esse carnaval aí do Grupo de Acesso de São Paulo. Falando do carnaval ainda, Nath, eu quero dizer que a Prefeitura de Campinas vai manter em funcionamento os serviços municipais que são essenciais durante o período de carnaval. O expediente normal se encerra na sexta-feira, dia 13, será retomado na quarta-feira, dia 18, às 14h, mas o que vai funcionar, a Defesa Civil no 199 vai funcionar 24 horas, a Guarda Municipal também 24 horas através do 153. Aliás, sobre Guarda Municipal, amanhã aqui presencialmente vem a comandante da Guarda Municipal, comandante Lourdes, para dar umas dicas, né, de segurança, como as pessoas devem se comportar. Ela já se comprometeu, vem falar com a gente também. O atendimento para o 156 vai funcionar, as unidades do Agiliza Espaço Cidadão, coleta de lixo, varrição, coleta seletiva, ecopontos, Procon, Sanasa e áreas verdes funcionando também no sistema de plantão. Olha, você não vai ficar desassistido não, os parques vão funcionar normalmente, então você pode brincar o carnaval à noite se você quiser, você pode também ficar em casa, assistir pela televisão, como for mais conveniente para você. Sim. E, obviamente, com todos os cuidados, né? E se você quiser, durante o dia, passear nos parques também, você pode ficar à vontade, divirta-se sempre com muita responsabilidade. Aquela história, se beber, não dirija, né? E divirta-se
com muito cuidado e muita responsabilidade. Com certeza. Falando em bebidas, a prefeitura fez um alerta aí a você, folião, que vai se divertir. Garrafas de vidro estão proibidas neste carnaval. Então, durante todo esse período de carnaval, de 13 a 17 de fevereiro, estará proibida a venda, o porte e o consumo de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou recipientes de vidro nas áreas onde houver eventos carnavalescos aqui na cidade de Campinas. A medida faz parte de lei municipal voltada à segurança dos foliões. Um dos principais pontos da norma determina que vendedores ambulantes não poderão comercializar bebidas em vidro durante todo o período das festividades nos locais de concentração ali dos blocos. Como a gente ontem mencionou aqui, a regra também se aplica aos estabelecimentos comerciais que estão ali no entorno desses blocos e que só poderão vender bebidas em recipientes de vidro para consumo dentro do próprio estabelecimento. A restrição passa a valer 2 horas, então, antes do início e vigora até 2 horas após o término de cada evento, abrangendo aí um raio mínimo de 1.000 metros ao redor do local do desfile. A lei também estabelece que o folião não poderá levar garrafas ou recipientes de vidro para áreas ali dos eventos. Caso seja flagrado com o material, a fiscalização fará a apreensão imediata, devendo o participante, então, descartá-lo em local indicado pelos agentes. Em caso de descumprimento das regras de comercialização, a fiscalização poderá determinar a suspensão imediata das vendas e ambulantes terão aí as suas licenças suspensas até o fim das festividades. As definições seguem uma lei de 7 de abril de 2025 que proíbe a comercialização e o porte de bebidas e alimentos em recipientes de vidros em eventos públicos, reforçando ações de prevenção de acidentes e garantindo assim a segurança coletiva. É importante, né, a gente ter atenção a isso, os comércios, nós mesmos, é de nossa responsabilidade fazer a festa ficar gostosa, né? Você vai com um recipiente de vidro, né? Cai no chão, quebra, a pessoa pode se machucar. É bom proibir mesmo, né? Proibindo sempre tem alguns excessos, né? Quando não se proíbe, mas proibindo acho que é melhor mesmo. As pessoas têm cuidado, senão depois é uma dor de cabeça, se machuca, tem que ir para o pronto-socorro, aí acaba a festa, né? De todo mundo, acaba acabando a festa de todo mundo, é verdade. Ô, Nath, eu sei que você também brilha junto com a Lari Lopes todo dia na tela da Band, no Band Mulher, da 1h30 até as 2h30. Eu quero saber se nesses dias aqui, agora o quinto sinal marcando 10h15, se vocês vão falar de carnaval também no Band Mulher. Claro. Durante esse período de carnaval eu fico aqui em Campinas, na nossa base. Lari vai como apresentadora do Band Folia, ela e o Thiago Dantas, que apresentam o programa mesmo Band Folia, estarão em Amparo. Então eu fico aqui sozinha no comando da nave e a gente vai ter uma programação mega especial, sexta, segunda, terça, até quarta-feira de cinzas, uma programação no Band Mulher bem voltada mesmo ao carnaval. Teremos drinks, teremos customização de abadá, teremos música, teremos dança. Então, eu tenho certeza que quem fica em casa vai até ter um ciricutico para sambar. E na quarta-feira de cinzas começa a tradicional campanha da fraternidade, anualmente, né? Começa o período da quaresma também. E a gente já combinou aqui com o padre Luiz Roberto de Lácio. Ele vem participar conosco aqui na quarta-feira de cinzas para falar desse lado religioso, né? Depois da folia, campanha da fraternidade, como é que o cristão católico vai se comportar até chegar a Páscoa, esse período de Páscoa. A gente sabe que os mais antigos faziam promessa, né, nesse período da Páscoa. Eu não vou comer chocolate, eu não vou tomar bebida alcoólica nesse período. Então a gente vai resgatar essa tradição e também falar sobre a campanha da fraternidade e sobre a Semana da Páscoa também com o padre Luiz Roberto de Lácio. Muito bom. Vamos continuar falando então de carnaval, porque o segmento de bebidas e alimentação deve ser o principal responsável pela movimentação econômica do carnaval aqui em Campinas nesse ano, com estimativa aí de mais de 5 milhões de reais, o que representa um crescimento de 7,5% em comparação ao ano de 2025, ao ano passado. Esses dados fazem parte de um levantamento da SIC, que analisou o desempenho de diferentes setores da economia local ao longo da programação da festa. Além do setor de bebidas e alimentação, o estudo aponta desempenho positivo em outras áreas diretamente ligadas ao carnaval. Por exemplo, o consumo em bailes deve alcançar mais de 4 milhões de reais, com alta de 1,9% em relação ao ano anterior, enquanto os blocos de rua devem movimentar cerca de 2 milhões de reais, registrando um dos maiores
crescimentos percentuais do período, um percentual de 8%. Já no segmento de materiais, fantasias tem previsão de faturamento de 2,4 milhões de reais, aumentando um aumento aí de 4,3%, impulsionado pela compra por adereços, vestuários e itens personalizados. E aí, claro, né, o turismo tem um impacto totalmente que reflete no turismo da cidade, especialmente nos setores de hospedagem, hotelaria, até porque Campinas tem um carnaval muito forte, mas os carnavais da região também são fortes. São fortes. Rio Claro tem. Rio Claro, e muitas das vezes acaba as hospedagens nessas cidades, as pessoas vêm até Campinas também se hospedar. Então, esse setor deve movimentar aí aproximadamente R$1.800.000, um crescimento estimado de 7% em comparação a 2025. Então, além de uma festa tradicional, cultura e resistência, o carnaval também gera para a economia aí um desenvolvimento muito grande, né? E para você que vai viajar, aquele conselho de sempre, né? Pega, hoje é quinta-feira ainda, dá muito tempo de você ir à sua oficina de confiança, dá uma olhada nos pneus, dá uma olhada nos faróis, nas luzes externas, no sistema de freios, né? Ver se está tudo direitinho. Veja se a sua carteira de habilitação está em dia, né? Não está vencida. Importante. Se tiver, pede para alguém dirigir para você que você curta essa viagem. Se você for para a praia ou for para uma área de montanha, né? Tem muitos lugares aqui perto, Monte Verde, o pessoal gosta muito aí em Minas, para que a sua viagem, o seu período de descanso não seja interrompido por essas coisas que você pode evitar, se você não seja surpreendido por alguma coisa que você podia ter previsto antes, com né? certeza. Então é bom você dar uma olhada. Dá uma checada no carro, ver se está tudo direitinho, documentação, luzes, freio, farol, pneu, etc. Obedeça o limite de velocidade das pistas, curta em segurança, volte com tranquilidade. Você sabe, Nath, que há uma estatística que diz que os acidentes acontecem sempre na volta quando você está perto da sua casa. Sabe por quê? Porque você dá uma relaxada. Já viajei, já descansei, já brinquei, aí tá voltando para casa, dá aquela relaxada e nessa relaxada acontece o acidente. Eu não então sabia. é importante você, né? interessante demais. É importante você ficar aceso, ficar alerta o tempo todo. Independente aí se é a ida, se é a volta. E outra, né, que a gente consegue prever muitas coisas que possam vir a acontecer, né? Mas, claro, né, uma coisa ou outra às vezes chega e sai do controle, mas o que a gente puder evitar, é bom que a gente já faça desde já. Bom, você sabe que tem uma polêmica acontecendo de uma ilha no meio do Atlântico que está isolada com fechamento de aeroporto. Por quê? De um aeroporto. Eu achei uma loucura. Uma das ilhas mais famosas da história europeia, a pequena ilha de Santa Helena, localizada entre a costa brasileira e a africana, está completamente isolada. Habitantes e turistas não podem deixar o local desde a semana passada por conta da interrupção dos serviços aéreos. O governo de Santa Helena reconheceu na última terça-feira, dia 10 de fevereiro, o que chamou de significativa perturbação e preocupação causada pela suspensão dos voos comerciais daquele pequeno território britânico que fica no meio do Atlântico Sul. O território tem cerca de 4.000 habitantes e turistas que estão isolados porque o único aeroporto da ilha está fechado desde a semana passada por não poder operar segundo as regras internacionais de segurança. O aeroporto está sem veículos de combate a incêndio que apresentaram problemas nas bombas. A falta de peças para manutenção rebaixou o aeroporto da categoria 6, nível mínimo de requisito de aviação em territórios estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional. As equipes do aeroporto, inaugurado em 2016, conseguiram fazer com que esse nível subisse para a categoria 4. Então, isso permite voos de emergência médica, jatos executivos de pequeno porte. Segundo o governo de Santa Helena, as pequenas faltantes para reabrir o local já foram adquiridas da Alemanha e estão a caminhos. Ai, gente, que agonia, hein? Nossa, não é fácil não. Olha, deixa eu dar um recado aqui também. Todo final de semana, no sábado às 11h30 da manhã, com reapresentação no domingo às 8 da manhã, nós temos o Band Entrevista, que eu apresento junto com o Tiago Dantas. Ontem, o programa é gravado de quarta-feira, e ontem nós conversamos com o Dr. André Ribeiro, o novo delegado da Polícia Federal aqui em Campinas. Foi um papo muito bacana, muito gostoso. Ele explicou o funcionamento da delegacia, falou da eficiência do transporte, falou do scanner corporal que tem em Viracopos, legal. Falou da emissão de passaportes, que é super rápida, e falou que por causa dessa eficiência, praticamente todas as operações da Polícia Federal do país
passam por Campinas. Então ele vai contar detalhes, alguns que ele poderá contar, obviamente, Claro. outros não, mas numa entrevista muito bacana com o Dr. André Ribeiro, você vai conferir na tela da Band, no sábado às 11h30 da manhã e depois no domingo às 8 da noite. Nath, em alusão ao Fevereiro Laranja, mês nacional de conscientização sobre a leucemia, o Grupo Sonhe está realizando várias atividades, Sonhe, Oncologia e Hematologia. E uma delas vai acontecer amanhã. Então, para falar sobre esse evento, sobre essa atividade, o nosso convidado é o Dr. Vinícius Conceição, que é oncologista e que participa conosco agora às 10h22 do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. Obrigado pelo tempo que o senhor dedica ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês. Obrigado pelo espaço para a gente falar sobre esse assunto. Bom, o que vai acontecer amanhã de novidade, doutor? Amanhã é pré-carnaval, né? Então é um momento de muito movimento na cidade, especialmente na rodoviária, onde várias pessoas vão estar saindo, vão estar viajando de ônibus para outros municípios. E a gente vai aproveitar essa oportunidade, a gente vai estar com um stand na rodoviária para falar sobre leucemia. É um tipo específico de câncer no sangue. Como você comentou, o Fevereiro Laranja é um momento de alusão, é um mês de conscientização sobre esse tipo específico de câncer, que pode acometer várias idades, tanto crianças quanto adultos, pessoas mais idosas, e a gente vai alertar, então, sobre essa doença, usando esse espaço de grande movimentação aqui na cidade. E eu queria entender, bom dia, doutor, queria entender, né, de fato, o que é a leucemia, quais que são os principais sintomas, o que causa essa doença? A leucemia, ela é um câncer do sangue, então muitas vezes ela não aparece como um nódulo, como uma tumoração, e ela vai acometer a medula óssea. A medula óssea é um tecido que todos nós, seres humanos, temos dentro dos nossos ossos. Por isso que ela é chamada medula óssea. A gente só tem que tomar cuidado para não confundir com a medula espinhal, que é a vértebra. A medula óssea ela tem como função a produção das células do sangue. Então, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, que têm uma série de funções no nosso organismo. A leucemia ela compromete a medula óssea, então ela vai comprometer a produção dessas células que são bastante importantes. Então, essas células elas vão faltar, ou pelo menos essas células, as normais, com as suas funções normais, elas vão cair, e isso vai levar a uma série de sintomas, como, por exemplo, anemia, com cansaço, fraqueza, palidez. Você pode ter uma alteração da imunidade, porque como caem os glóbulos brancos, que são os soldados da nossa defesa, você pode ter infecções de repetição, é aquela pessoa que começa a ter pneumonias, infecções bacterianas com muita frequência. E como você também pode ter alteração numa outra célula chamada plaqueta, que está relacionada à coagulação do sangue, a gente pode ter episódios de sangramento mais frequentes. Então, vai escovar os dentes, começa a sangrar muito a gengiva, eventualmente começa a tossir, pode escarrar sangue, sai sangue nas fezes, hematomas. Então, às vezes, qualquer pequena batidinha vai causar hematomas, aquelas manchas roxas pelo corpo. Claro que todos esses sintomas podem aparecer em contextos de doenças mais benignas, mas são sintomas que precisam chamar a atenção para que a gente procure um médico e faça uma avaliação mais adequada. Com tantos recursos atualmente na medicina, doutor, é possível conviver com a leucemia? Duas coisas que são importantes, né? A leucemia ela é um câncer potencialmente curável, então é possível curar. Para se ter uma ideia, existem vários subtipos de leucemia. A leucemia linfocítica aguda é um dos tumores mais comuns, um dos cânceres mais comuns na infância, em crianças. E ela é altamente curável nas crianças. Precisa passar por um processo de quimioterapia, mas ela é muito curável. Existem outras leucemias que elas são de evolução mais lenta, mais insidiosa, e que acometem mais os idosos. E às vezes nem é preciso tratar. Você precisa só acompanhar. Mas é uma doença possível de se curar, e quando não é possível de se curar, a gente tem hoje um arsenal terapêutico, várias medicações novas nessa evolução dos últimos anos dentro da oncohematologia, que permitem ao paciente viver mais tempo e, o que é principal, viver com qualidade de vida. Então, é uma doença possível de se controlar e que é possível também de ser curada.
uma questão, né, que é levantada bastante nesse assunto, é que a anemia pode se transformar em leucemia. Isso é mito ou verdade? Não, esse é um mito. Né? A anemia, ela pode ser um sintoma de uma leucemia ou de outras doenças hematológicas, síndromes mielodisplásicas, que é quando essa medula óssea ela vai parando de funcionar. À medida que a gente envelhece, pode acontecer dessa medula ir parando o seu funcionamento. Então, a anemia ela pode ser um sintoma relacionado à leucemia. Mas existem várias outras causas de anemia. Então, perdas de sangue por outros motivos, mulheres que têm hipermenorreia, que menstruam numa quantidade, num volume mais alto e que acabam tendo anemia, deficiência de nutrientes, então falta de ferro, falta de vitamina B12 na alimentação. E essas anemias, entre aspas, benignas, elas não vão virar uma leucemia, mas uma anemia pode ser um indicativo de uma outra doença mais séria e pode ser um sintoma de uma leucemia. Estamos conversando com o Dr. Vinícius Conceição, que é um oncologista. Agora, doutor, a leucemia é um tipo de câncer, como o senhor já falou, e que pode acometer pessoa de qualquer idade, não é, doutor? Qualquer idade. A gente tem 4 subtipos principais de leucemia, que vão depender da velocidade de instalação e de progressão da doença. Então, ela pode ser dividida em aguda e em crônica, a depender dessa velocidade de instalação ser mais rápida ou mais curta. E depende também do tipo de célula que vai dar origem ao tumor. Pode ser da linhagem mieloide ou linfóide, mas geralmente são os glóbulos brancos, né? A gente tem glóbulos brancos mieloides e glóbulos brancos linfóides. A depender desse subtipo, ela é mais característica na infância ou mais característica numa idade adulta ou até nos idosos. Então, a leucemia linfocítica aguda, ela é muito mais comum nas crianças. Já a leucemia linfocítica crônica, ela é muito mais comum nos idosos, depois dos 65 e dos 60 anos. Então, quando a gente fala de leucemia, a gente, na verdade, está falando de algumas doenças parecidas, mas de doenças diferentes, subtipos diferentes. E ela pode acometer a qualquer idade. Existem pessoas que têm uma predisposição genética a ter leucemia? Os principais efeitos causais da leucemia ainda não estão completamente definidos, mas geralmente não uma predisposição genética. Existem alguns fatores externos, como exposição a produtos químicos, a benzeno, pessoas que já se submeteram a quimioterapia e radioterapia para outros tratamentos de câncer, que também pode ser um fator para desenvolver leucemia, mas existem alguns subtipos de leucemia que estão ligados a algumas alterações no nosso gene, mas não são alterações herdadas. Então, por exemplo, a leucemia mieloide crônica, geralmente ela acontece por uma alteração genética em que você tem a junção de 2 cromossomos, que a gente chama de cromossomo de Filadélfia. É um pedaço do cromossomo 9 e se junta com o cromossomo 22. E aí você desenvolve essa leucemia. Mas não é uma alteração genética herdada. Eu herdei do meu pai ou da minha mãe. É uma alteração genética que acontece ao longo da vida, que a gente chama de somática. Então, geralmente, ela não é um tumor que tem uma relação tão grande com a hereditariedade, embora, se você tem casos familiares, isso aumente, sim, um pouquinho o risco de você desenvolver esse tipo de câncer. Mas tem outros fatores externos e outras alterações genéticas mais importantes até, e que não têm relação com a hereditariedade. Essa seria a minha próxima pergunta, doutor. Mesmo no caso de uma grávida, por exemplo, uma grávida com leucemia, a criança, o bebê no ventre dela, não necessariamente vai ter leucemia. Não, na verdade ele não vai ter. Ela não é uma doença contagiosa ou uma doença que passa de uma pessoa para outra. O problema, ele está lá na nossa medula óssea, que é como se fosse a fábrica do nosso corpo, que produz as células sanguíneas. Então, a medula óssea é como se fosse a indústria, a fábrica que produz os glóbulos brancos, que produz os glóbulos vermelhos. Se a mãe desenvolve esse tipo de doença, tem um problema na fábrica dela, a criança, o bebê que está no ventre dela, não tem problema na fábrica dele. Então, ele não vai ter o desenvolvimento da leucemia só pelo fato da mãe estar com a doença. Não é uma doença contagiosa, não é uma doença que passe de uma pessoa para outra, mesmo de mãe para filho. E o transplante de medula óssea, para quem ele é indicado nesse caso? Existem algumas situações específicas
Então, o transplante, por exemplo, na leucemia mieloide aguda, que é mais comum em adultos, idosos, transplante alogênico, que é o transplante de um doador, que pode ser parental ou não parental, que a gente fala, pode ser da família, ou alguém que você encontra no redome, por exemplo. O transplante é um dos tratamentos mais importantes para a cura da leucemia mieloide aguda. Na leucemia linfocítica aguda, que é mais comum em crianças, quando a doença é refratária, então você trata primeiro com quimioterapia. Se a quimioterapia não respondeu ou respondeu no início e a doença voltou no futuro, o transplante de medula também pode ser eventualmente utilizado. Então, nem todas as leucemias vão ter indicação de transplantes, algumas sim, outras não. Isso quem vai definir é o subtipo de doença, o perfil do paciente e o médico, mas o transplante de medula, ele é muito comum nesse cenário de leucemia, especialmente em doenças refratárias nas crianças ou nas doenças agudas nos adultos. Agora, doutor, essa atividade amanhã que vocês vão realizar, amanhã, sexta-feira 13, estava até falando com a Nath Luquezzi, que a Nath Luquezzi tem medo de sexta-feira 13, doutor. Essa atividade amanhã, das 11 até as 3 da tarde, na rodoviária de Campinas, vocês vão participar? Como é que vai ser? Vocês vão estar com o abadá lá do sonho? Como é que vai ser essa abordagem das pessoas, doutor? Isso, a gente vai estar com um stand, vão ter pessoas do grupo lá, inclusive a gente vai ter médicos lá em alguns horários, e a ideia é entregar um material informativo para as pessoas que passam. Então, a gente quer que as pessoas se aproximem do stand. Quem não se aproximar, a gente vai abordar essas pessoas e vai conversar sobre a doença, vai desmistificar alguns mitos, como, por exemplo, esse da anemia e outros mitos que existem. A leucemia, existe um medo muito grande de falar sobre leucemia, até porque a gente tem na cabeça, às vezes, de filmes, novelas, que a gente vê até crianças com diagnóstico, crianças carecas. O tratamento, às vezes, é um tratamento mais puxado. O que a gente quer é desmistificar e alertar para esses sintomas, que muitas vezes são sintomas que a gente não dá tanta importância e que podem esconder um diagnóstico, às vezes, mais sério. Então, a gente vai abordar com panfletos, com informativos, onde fala sobre a doença, sobre o tratamento, sobre as causas. Perfeito. E eu queria entender se existe alguma maneira de prevenção nesse tipo de câncer. Não tem uma prevenção. Como não é uma doença que tenha fatores que a gente consiga definir, é claro que assim, por exemplo, exposição a produtos químicos, benzeno é um produto muito comum da indústria petroquímica, na produção de resinas, de solventes. Então, claro que se você trabalha na indústria petroquímica, usar os aparelhos, os EPIs de proteção, máscara para evitar a inalação de gases tóxicos, isso pode ajudar. É um fator de risco que é possível de se prevenir. Mas a maior parte das leucemias, elas se desenvolvem por outras causas, por exemplo, como eu disse, alterações genéticas que acontecem durante a nossa vida e que a gente não consegue necessariamente prevenir. Então, ter uma vida saudável sempre vai ajudar. Então, dieta, uma alimentação saudável, atividade física, a gente está com o corpo e está com a mente saudável, sempre vai nos proteger, porque o nosso sistema imunológico vai trabalhar de maneira mais eficiente, mas a gente não consegue prevenir a maior parte dos casos. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce, esse sim, ele vai permitir que a gente salve, que a gente cure um número maior de pessoas, e com isso a doença deixa de causar tanto perda de qualidade, quanto eventualmente vir a pessoas a falecerem por conta desse diagnóstico. Dr. Vinícius Conceição, oncologista do Grupo Sonho, muito obrigado pelos conhecimentos compartilhados conosco, pelo tempo que o senhor dedicou aqui. Queria então que o senhor fizesse mais um convite para as pessoas estarem amanhã no terminal rodoviário Ramos de Azevedo, conhecido como Rodoviária de Campinas, para essa ação educativa que vai reforçar a campanha do Fevereiro Laranja. Isso, aquelas pessoas que estiverem na rodoviária, que vão viajar, que vão passar pela rodoviária amanhã, entre as 11 horas da manhã e as 15 horas, que nos procurem lá, a gente vai estar com um stand, vai ser fácil de nos reconhecer, venham conversar conosco. A gente pode falar sobre vários assuntos associados indiretamente à leucemia, então transplante de medula óssea, como faz para ser doador, quem tiver interesse de ser doador, como é que a gente faz para procurar o hemocentro, coleta de células, por exemplo, do cordão umbilical, que é um assunto que está muito em voga e que muita gente quer saber. Então a gente está ali para falar sobre a leucemia e para todos os assuntos que estão direto ou indiretamente relacionados à leucemia. E lembrar a todos que é isso, desmistificar, é um câncer que é comum,
mas é um câncer passível de cura e de tratamento com ganho de tempo de vida, de qualidade de vida, se a gente faz o diagnóstico precoce. Então, a gente tem que estar sempre alerta às mudanças do nosso corpo e a qualquer mudança ou alteração, procurar um médico que vai orientar os próximos passos. Obrigado aí pelo espaço e um bom dia aí para todos os ouvintes. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Vinícius Conceição, oncologista do Grupo Sonhe, que vai realizar uma ação educativa amanhã na rodoviária de Campinas, das 11 da manhã até as 3 da tarde, como um alerta sobre a leucemia. Vamos fazer um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes, 10h37, nós voltamos já já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O segundo feirão de emprego e oportunidades acontece hoje, quinta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, na Faculdade Anhanguera do Ouro Verde. A faculdade fica na rua Família Stefanelli Caregatti, número 160, no Jardim Morumbi, aqui em Campinas. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e vai oferecer mais de 1.000 vagas de emprego em várias áreas, com salários que podem chegar a R$ 5.809. Ao todo, 24 empresas vão participar, realizando entrevistas e processos seletivos no local. Além das oportunidades de trabalho, o feirão também terá orientações para microempreendedores individuais, serviços do Sebrae e atendimento do Banco do Povo. Durante a manhã, a faculdade vai oferecer 2 palestras gratuitas com dicas sobre como se sair bem em entrevistas e quais habilidades são mais valorizadas no mercado atualmente. Os interessados devem levar documento com foto, currículo impresso e carteira de trabalho, física ou digital. Vai lá, boa sorte! Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas e 41 minutos e a gente vai falar sobre saúde, porque o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde
completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência aqui da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo assim uma rede ampla em Campinas e toda a região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando ainda mais o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínicas na Avenida Andrade Neves, na Rua Tiradentes, ali região da Vila Itapura, e tem um outro grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. E o melhor de tudo isso, por um preço acessível e que eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Então faz o seguinte, já anota esse telefone, o DDD é 19 3500 1500 3500 1500, lembrando que o DDD é 19. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Tem muitos projetos aqui em Campinas, um deles que eu gosto muito se chama Projeto Musical Primeira Nota. Você toca algum instrumento, né? Não. Ah, tá bom. Mas você tem essa oportunidade, viu? Porque as aulas começaram agora em 2026, nesta semana, e segue com 90 vagas disponíveis. Ah, mas não é só a faixa etária. Para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, em dois cursos gratuitos, instrumentos e canto. E também instrumentos e canto é um curso e o outro musicalização. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Educação de Campinas em parceria com o Departamento de Música no Instituto de Artes da Unicamp. As aulas acontecem no Centro Escolar Municipal de Música Manuel José Gomes, na Vila Marieta. O cadastro é aberto para toda a população, com prioridade para alunos e alunas matriculados na rede municipal de ensino. Olha, é bacana, viu? Vagas disponíveis, 70 para musicalização, instrumentos e canto. Olha, você pode trocar violoncelo, viola, clarinete, trombone, são 20 vagas. Lembrando que crianças de 6 a 10 anos entram no curso de musicalização, adolescentes de 11 a 14 podem aprender instrumentos de cordas, né? Sopro, percussão e canto. É muito importante também. Todas as informações estão no portal da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Você vai entrar lá no curso e vai sair tocando algum instrumento. Que legal, cantando, né? Você toca algum instrumento? Eu dou uma arranhada aí no violão e no teclado. Eu tentei, viu? Mas não em público. Violão eu tentei. É muito difícil para mim. Difícil. Teria que fazer aula mesmo. Então, mas deixa eu te falar, tem que ter, tudo é difícil, mas tem que ter uma dedicação, sabe? Tem, verdade. Se você fala assim, eu vou fazer um curso de violão, você vai lá a primeira aula, faz a aula, depois o violão fica encostado lá no canto, não adianta. Tem que ser todo dia você pega o violão, aprende uma coisinha nova, vai praticando, até que você vira um expert no instrumento. Mas só vontade não adianta, tem que ter uma dedicação, né? Assim como tudo na vida, né? Verdade. Vamos continuar aqui na cidade de Campinas, porque a Rede Mário Gatti comunicou que hoje, quinta-feira, dia 12 de fevereiro, a entrada da ala de emergência da UPA São José estará bloqueada em razão do içamento de vigas metálicas utilizadas na obra de revitalização da unidade. Com isso, não será possível a entrada e saída de ambulâncias para atendimento de pacientes ali na sala de emergência até que haja aí o término do içamento dessas vigas. A previsão é de liberação do acesso até hoje às 6 horas da tarde, tá? Os demais atendimentos serão realizados normalmente durante todo o dia, assim como casos de urgência e emergência que não cheguem de ambulância. Caso chegue, não. E o SAMU e Corpo de Bombeiros foram comunicados e vão encaminhar agora esses casos de emergências para outras unidades. Também foram comunicados o Centro de Operações da Polícia Militar e o Hospital Mário Gatti, que é uma das unidades aptas a absorver a demanda durante todo esse período, mas acreditamos que até o final do dia, até 6 horas, tudo já seja regularizado. Ontem nós falamos aqui do RECAP e a gente preparou também uma reportagem, foi exibida ontem no Band Cidade, porque é o seguinte, o RECAP fez uma reunião ontem, um evento em Campinas, com a Agência Nacional de Petróleos, com o IPEM. Por quê? Porque você, quando vai abastecer o seu carro, você nunca tem a certeza do tipo de combustível que estão colocando no tanque do seu veículo e nem se a quantidade que a bomba está apontando lá está entrando no seu veículo. Então, para acabar com tudo isso,
Foi feito ontem um evento para que nos postos de combustíveis seja implantado um equipamento antifraude. As equipes, os donos de postos de combustíveis vão ter que se mexer, porque todas as bombas vão ter que ser trocadas. Tem um prazo aí para isso. A Graziele Gerondi preparou uma reportagem para a gente ontem, e hoje a gente vai exibir para dizer para você como é que vai funcionar de alguns meses daqui para frente até o restante da vida para acabar com essa fraude nos postos de combustíveis. Vamos acompanhar. A quantidade de litros de combustível que entra no carro nem sempre é a mesma marcada nas bombas. A chamada fraude volumétrica tem ganhado cada vez mais espaço e preocupado autoridades e consumidores. Hoje, falando de forma geral, a gente enfrenta dois tipos de problemas no setor. Fraudes que envolvem qualidade do combustível, isso a Agência Nacional do Petróleo foca todas as suas energias, e problemas que envolvem volumetria ou metrologia. Isso é uma questão que a ANP, junto com os órgãos metrológicos, fazem a fiscalização. Para diminuir essas fraudes, uma nova tecnologia está sendo implantada. Os postos de combustíveis deverão trocar as bombas por outras que serão criptografadas e deverão trazer mais segurança para o consumidor. Um sinal de verificação que aparecerá no visor durante o abastecimento indicará para o consumidor que a bomba não tem fraude. Primeiro, eu acho que é essa integração entre os setores público e privado, onde você tem uma ANP totalmente atuante, tentando buscar controle fiscalizatório em cima de 45 mil postos. Essa é a demanda que a gente tem hoje, o abastecimento. Depois a gente tem o Imetro em cima de novas regras, tentando trazer uma bomba segura, uma bomba criptografada que impede a fraude metrológica. E o IPEM, que tem também essa competência de fiscalizar a metrologia de todos esses postos. As trocas serão escalonadas e deverão começar em 2029. Até 2038, todos os postos deverão adotar a nova tecnologia. Para discutir como vai ser essa mudança, o RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis, realizou em Campinas um fórum para abordar as principais mudanças e os impactos da nova lei. É mais uma etapa no combate às fraudes. Nós temos hoje aqui a cúpula do IPEM, a cúpula da ANP, os dois órgãos mais importantes que fiscalizam os postos de gasolina. Então nós trouxemos eles aqui para a gente conversar, o setor conversar com eles. De todas as denúncias de fraudes que são vistoriadas, 25% se comprovam serem irregulares. Por isso, segundo o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, a nova tecnologia deve facilitar também a fiscalização. Porque nós acreditamos que só com tecnologia a gente vai conseguir combater uma fraude que é tecnológica. Então, as formas analógicas de atuar, elas já estão ultrapassadas. A gente precisa usar a tecnologia para enfrentar problemas hoje que vêm da própria tecnologia. 10 horas e 50 minutos, vamos a mais um intervalo aqui no Manhã Bandeirantes, a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A UPA São José, em Campinas, vai mudar parte dos atendimentos a partir desta quinta-feira, 12 de fevereiro, por causa de uma obra de revitalização. De acordo com a rede Mário Gatti, os casos de urgência e emergência serão encaminhados para outras unidades de saúde com o apoio de ambulâncias. A previsão é que os serviços terminem até às 18 horas. Durante a obra, serão instaladas vigas metálicas na nova estrutura. Por causa disso, não será possível a entrada e saída de ambulâncias na unidade enquanto o trabalho estiver sendo realizado. O SAMU, o Copom da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros já foram avisados e vão direcionar os pacientes para outros locais de atendimento. O Hospital Mário Gatti também foi comunicado e está preparado para receber a demanda durante o período de obras. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 10h54, sequência do Manhã Bandeirantes. A campanha Carnaval Sem Assédio acontece desde 2024. Um movimento, uma campanha fundada aí pela Rebeca Cristina e também pela Gabriela Moisés. O que nós fizemos hoje? Como a gente está no pré-carnaval, a gente convidou aqui a Rebeca Cristina para a gente conversar um pouco sobre isso, que essa campanha é realmente muito importante, e saber de você, primeiro agradecer o tempo que você está dedicando aqui aos ouvintes do Manhã Bandeirantes, a nós todos, e saber como é que surgiu essa ideia, Rebeca. Bom dia para você. Bom dia, Edson. Bom dia, Natália. Bom Agradeço dia. o convite, o espaço da Rádio Bandeirantes para a gente falar sobre esse tema que é tão pertinente. A gente começou a campanha Carnaval Sem Assédio em 2024, eu e a Gabi, que é uma amiga e parceira minha. E no início foi uma campanha pequena de conscientização, de prevenção, então a gente soltou alguns materiais nos dias do carnaval, mas foi assim uma campanha bem concentrada ali em alguns blocos, andando em alguns blocos falando sobre a questão da prevenção. E aí em 2025 a gente já teve uma experiência com espaços de acolhimento, né? Porque a campanha Carnaval Sem Assédio é uma campanha de prevenção e acolhimento à violência sexual. Em 2026, a gente já está com uma estrutura muito melhor, com parceria com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Mulheres, tudo isso para montar um espaço seguro para mulheres no Carnaval. A gente vai ter um ponto fixo ali em Barão Geraldo, e ao mesmo tempo que esse ponto fixo acontece no Carnaval de Barão, a campanha está espalhada pela cidade de Campinas, passando a mensagem. A gente tem um mapa dos pontos de acolhimento, ou seja, Campinas tem pontos institucionais, como as delegacias, o CEAMO, a Casa da Mulher Campineira. Então, caso alguém esteja em outro carnaval, em outro bairro, e queira acessar o mapa para buscar ajuda, ela também consegue, assim como também consegue encontrar o ponto onde nós estamos em Barão Geraldo.
E eu queria perguntar para você, antes da Natália, que a Natália fica me chutando por baixo da mesa aqui, ansiosa. Você ou a Gabi, vocês tiveram algum problema dessa natureza? Alguém que vocês conhecem? Alguém teve algum tipo de problema assim, de assédio? Na verdade, Edson, esse é um problema que acontece todos os dias, né? A gente vive hoje uma epidemia de feminicídios no Brasil. A gente tem em Campinas a realidade de 12% de aumento da violência contra mulheres. E nós também temos as estatísticas que mostram que durante o carnaval essas violências aumentam, né, nesse período. Então, por exemplo, a violência, os estupros podem aumentar em até 50% nos dias de carnaval, os assédios em até 38%. E a gente, sim, como nós temos uma bagagem aí de experiência em outros projetos, como a gente vem pautando a questão da violência contra mulheres em outros momentos, a gente sabe que às vezes falta essa rede de apoio e essa rede de acolhimento para que as mulheres sejam atendidas. Então o carnaval, além de ser um ponto que tem ali alguns momentos críticos, quando a gente fala desse tipo de violência, também é uma oportunidade para que a gente coloque essa pauta com visibilidade na cidade, e é o que tem acontecido desde que a gente começou a campanha em 2024. Então, além de oferecer esse acolhimento, além de falar sobre essa prevenção, a gente consegue trazer visibilidade para esse tema e para continuar falando sobre isso no decorrer do ano todo. Eu acho que uma das coisas, um ponto que você tocou é sobre a rede de apoio, porque muitas das vezes essa mulher, ou ela nem sente que foi vítima de assédio, ou ela se silencia. E aí, esse silêncio, ele é questão de consentimento, ou essa rede de apoio pode influenciar essa mulher a buscar uma ajuda? Uma coisa que é importante lembrar, Natália, é que só o sim é sim. A gente fala muito sobre consentimento e hoje existe uma dificuldade muito grande nas pessoas de entender esse conceito do consentimento, né? Então, isso não vale só para os homens, embora a maioria dos agressores sejam homens, mas na população em geral é muito difícil que elas compreendam o que seria esse consentimento. Então, se a mulher ficou em silêncio no momento que aconteceu, aquilo não significa um sim. Porque o sim, ele é muito claro, né? Ele é dito. Então, a gente sempre fala muito sobre essa questão desse consentimento, mas as pessoas precisam entender o que é isso. E eu sinto que ainda falta muito dessa questão quando a gente está pautando o combate à violência contra mulheres, o combate à violência sexual, porque esse conceito de consentimento, ele caiu bastante no esquecimento, ou então passa uma vida toda ali sem falar sobre isso, e realmente pensa que o fato de uma mulher estar numa festa, estar num bloco de carnaval, estar com uma certa roupa, já é um consentimento, quando só é consentido quando ela tem esse engajamento ali no que foi proposto, né, na relação, mas se não há, não significa que ela disse um sim. E aí você fala muito sobre quando você trouxe essa fala, você falou bastante sobre a questão do constrangimento, né? Então a mulher, ela também se sente acuada e constrangida em determinados momentos, que impede que ela deixe um não muito claro. Então, não necessariamente ela disse a palavra não para esse agressor, mas ao mesmo tempo tudo o que aconteceu foi sob uma ameaça, foi sob algum tipo de constrangimento, foi sob algum tipo de chantagem. Então é muito importante entender que esses caminhos também são uma violência sexual, né? A violência sexual não está ali só naquele ato consumado, mas de toda essa trajetória do constrangimento, do medo que foi imposto para que acontecesse. Então, a gente está conversando aqui com a Rebeca Cristina, que é uma das coordenadoras, né, coordenadora do Carnaval Sem Assédio. Você tocou num ponto interessante, pelo menos aqui no Brasil não, ninguém vai pular carnaval, as mulheres não vão de burca, mas você acha que o fato de ser verão, de ser um país tropical, de usar roupas muito leves, algumas roupas bem descoladas, você acha que os homens encaram isso como um sinal, opa, posso chegar? Você acha que é assim que funciona? Olha, Edson, eu acho que os homens, é o que eu tinha dito para a Natália, né? Eles têm um pouco de dificuldade de entender o que é o sim, o que é o consentimento, e a gente, enquanto sociedade, também temos dificuldade de falar sobre isso. Então, é um tema que é um tabu, a gente não discute sobre isso com meninos mais jovens, a gente muitas vezes passa pano para homens que cometem esses atos, então já é um homem adulto que é responsável pela sua própria vida, que devia ser responsável pelos seus próprios atos, e a gente trata como
se aquilo fosse uma normalidade quando não é, né? O Brasil, como você disse, é um país tropical, a gente tem o costume de usar menos roupas aqui, principalmente no carnaval. O pessoal que pula carnaval no litoral tem bastante esse costume de estar de biquíni, estar com muita pouca roupa, né? Aqui em Campinas ainda tem o pessoal que vai com pouca roupa, mas nem é tão generalizado assim, né? Tem bastante gente que vai bem coberto. Mas, como eu disse, não é um motivo para que esse ato, para que essa violência aconteça, o fato de estar com poucas roupas. Até porque no carnaval, pela questão das fantasias, tem muitos homens que vão de sunga pro carnaval, que vão com menos roupa, que vão com uma fantasia mais provocativa, mas a gente não vê acontecendo com eles a mesma coisa que acontece com as mulheres. E é aí que a gente vê que a forma que nós estamos estruturados enquanto sociedade coloca as mulheres em uma posição de maior vulnerabilidade. E tem os homens, Natália e Rebeca, que são mais cara de pau também. O cara ele dá vai que cola, né? Ele dá uma tacada. Se colar, colou. E depois ele fala, não, imagina, eu tava brincando. Tem esse aspecto também, né? Exato, mas aí precisa não confundir a paquera com o assédio, né? Isso é importante até para as mulheres se posicionarem, porque existe sim a paquera, isso é normal, mas a partir do momento que um homem te paquerou, que ele flertou com você e você disse não, então ele já tem que respeitar a partir desse não, né? É claro que o flerte já não chega com uma mão boba ali, mas tá rolando normal, isso pode acontecer tanto no carnaval quanto fora do carnaval, mas se aconteceu ali, você se interessou, a mulher disse não na primeira vez, parte para outra, sabe? Porque essa insistência também gera esse constrangimento e também vai ser um assédio. Com certeza. E a gente sabe também que é um período que as pessoas gostam de beber e existe a famosa, né, algumas drogas são colocadas nos copos. O que fazer quanto a isso? Quais cuidados nós, mulheres, principalmente, precisamos tomar durante esse período? É verdade, Natália, você tocou num ponto muito importante. Inclusive, ontem eu postei um vídeo nas minhas redes sociais sobre as tampas que vão ser distribuídas aqui em Campinas, né? Que são de silicone, são protetoras para os copos. E a gente tem a situação de drogas, novamente, também em outros tipos de festa, não só no carnaval, que são um momento ali que um abusador se aproveita de uma moça que está distraída para que ela fique inconsciente e ele consiga abusar dela, né? A questão das drogas no copo pode até acontecer em outros contextos, por exemplo, para fazer um sequestro, para cometer algum outro tipo de crime, mas na maioria das vezes está relacionado também ao abuso sexual. E aí Campinas vai distribuir essas 2.000 tampas de silicone. A distribuição vai acontecer no mesmo local que nós estaremos com o ponto fixo do Carnaval Sem Assédio, que é na Avenida Santa Isabel 404, e vai acontecer durante o sábado e domingo a partir das 16 horas. Então, para as mulheres que estiverem passando por Barão, quiserem pegar uma tampa, proteger seus copos, é só passar, conversar lá e retirar a sua. E vocês vão usar, você falou de algum stand, de algum espaço para as pessoas irem, vocês vão usar algum tipo de identificação, algum abadá, alguma peruca para chamar a atenção do pessoal? Sim, a gente tem um material da campanha que vai ser distribuído, então temos adesivos, temos os panfletos, todas as pessoas que estão trabalhando no Carnaval Sem Assédio, que inclusive nós temos mais de 30 voluntários esse ano, o que é muito grande, é muito incrível, é muita gente engajada nessa pauta, e eu quero agradecer a cada um de vocês aqui por estar participando da campanha esse ano. Então, todos os 30 voluntários ali, vamos operar em 2 turnos, vão estar identificados com a camiseta do Carnaval Sem Assédio, além de que a gente está passando pelas ruas durante os blocos também, distribuindo os materiais informativos. E esse ponto fixo na Avenida Santa Isabel também vai ter uma placa indicando que ali é o ponto do Carnaval Sem Assédio. Os outros estandes que vão estar ao lado da tenda do Carnaval Sem Assédio são os estandes onde vai acontecer a distribuição das tampas de silicone, e também a Polícia Civil sempre vai estar próxima ali também da nossa tenda, das barracas. A Secretaria de Mulheres também tem uma tenda próxima à nossa. Então é uma estrutura bem grande que a gente montou para esse ponto nesse ano, e que inclusive para os próximos anos a gente pretende espalhar para outros blocos de carnaval também. Outro fator que nós mulheres temos uma dificuldade é a questão do transporte público. Muitas mulheres vão até os blocos de transporte público, voltam um pouco mais tarde da noite. E aí, o que você tem de material nesses últimos anos? Você que é muito engajada nessa causa, nesse quesito?
Olha, Natália, a importunação sexual e o assédio em transporte público de Campinas é uma realidade. A gente teve aumento desse tipo de violência no ano passado, que acontece dentro dos ônibus. Inclusive, foi uma pauta que eu falei bastante também. Mas a INDEC, ela tem um sistema de denúncias para casos de importunação e assédio nos transportes, né? Então, é o botão Bela. Precisa baixar o aplicativo da INDEC. E aí, você baixa o aplicativo, faz o cadastro. E se acontecer algo com você dentro do ônibus, você pode assinar o botão. Quando o botão é acionado, essa comunicação é passada para a Guarda Municipal também. Os motoristas de ônibus são instruídos ao que fazer quando esse botão é acionado. Então, precisa prosseguir ali com a proteção da vítima e com a denúncia também, né? É um fator importante para que as mulheres saibam. E a maioria das mulheres em Campinas, infelizmente, não sabem que os ônibus de Campinas têm esse sistema. Mas, infelizmente, nós estamos suscetíveis a sofrer algum tipo de violência em qualquer ambiente que nós frequentamos, inclusive em transporte público. Então, é uma situação muito constrangedora, muito humilhante para uma mulher. Estou indo para o trabalho, estou indo para casa de uma amiga, estou indo para o bloco e passar por isso no transporte, né? E eu acho que a gente sempre tem que colocar a questão do respeito em xeque nesses momentos, de uma parte educativa dos homens mesmo, né? De respeitar o espaço pessoal das mulheres, de entender que tem um limite que pode chegar ali. A gente sabe que os ônibus de Campinas muitas vezes têm superlotação, então é inevitável esbarrar nas outras pessoas, mas mesmo que em situações como essa, a gente precisa entender o limite, o espaço pessoal. E se as mulheres precisarem de algum auxílio, de alguma ajuda, elas podem procurar os outros pontos de acolhimento e denúncia da cidade também, para além do botão Bela. E também um cuidado na hora de escolher o transporte por aplicativo também é interessante, não é, Rebeca? Uhum. Muito bem. Nath Luquezzi, mais sobre esse tema no Band Mulher, é isso? Hoje, sim, às 1h30 da tarde, a gente segue conversando sobre esse tema. Quero entrar um pouquinho depois também na pauta da violência contra a mulher. Acho que você é uma ativista desse movimento e tão jovem, aos 21 anos, se destacando já. Parabéns. Obrigada, Natália. Obrigada, Edson, pela oportunidade, pelo diálogo. Quero convidar você que está assistindo, se quiser seguir, quiser fazer parte desse movimento Carnaval Sem Assédio, minhas redes sociais são Rebeca Cristina SP, e nós estamos juntos nessa luta. Conversamos aqui com a Rebeca Cristina, coordenadora do Carnaval Sem Assédio, na Band Campinas. 11h08. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer então mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com a Rafaela Oliveira, que já está aqui, para dizer quais são os destaques do portal bandmulti.com.br nesta quinta-feira de pré-carnaval. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Paulínia anunciou a primeira edição de 2026 do Programa Municipal de Castração. A ação será no dia 21 de fevereiro e as inscrições começaram nessa última quarta-feira. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de fevereiro, mas as vagas podem acabar antes, caso sejam preenchidas. O cadastro pode ser feito de duas formas: no site da Prefeitura ou presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente em dias úteis das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 14 às 16 horas. O evento será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Domingos de Araújo, no bairro Betel. O objetivo é controlar a população de cães e gatos, ajudando na saúde pública e no bem-estar dos animais. Para participar, o tutor precisa ter mais de 18 anos, morar em Paulínia e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Também é obrigatório permanecer no local durante todo o procedimento. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. São 11 horas da manhã e 11 minutos e agora sim, nossos destaques aqui do Band Multi. Inclusive, Rafa, queria, primeiramente, bom dia, queria que você fizesse, antes de mais nada, um convite para o pessoal acessar o site, que o site é atualizado constantemente, né? Muito bom dia. Grande que a gente faz no site, que é o portal bandmulti.com.br. Você pode acessar pelo Google e também pelas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando ali no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Então você pode seguir nas duas redes. Estou gostando de ver as redes sociais, inclusive você que só escuta o postão da voz de Rafaela Oliveira, pode ver ela pessoalmente, ao vivo e a cores também, por meio do portal. Ela tem feito vídeos bem interativos e bem legais. Isso. É que hoje sai a nossa agenda cultural, inclusive, mas entre os destaques continua a chuva afetando aqui toda a região. Então a gente tem um trabalho muito grande para cobrir todos os acontecimentos. Então, em Atibaia, o rio que passa por lá, que também chama o rio Atibaia, transbordou e deixou ao menos 15 famílias desalojadas na cidade. A Prefeitura, a Defesa Civil e equipes municipais realizam monitoramento, vistorias e oferecem também abrigo no Centro Comunitário do Imperial, além de prestar apoio e atendimento às famílias afetadas pela enchente. Dados meteorológicos apontam que nos 10 primeiros dias de fevereiro choveu 168 milímetros, representando 90% da média mensal que usualmente acontece em fevereiro todos os anos. Segundo a Prefeitura, ações preventivas e obras de drenagem continuam em execução para tentar minimizar os impactos da chuva. Você sabe que o rio Atibaia também, a captação de água de Campinas é 100% feita do rio Atibaia. E o pessoal que mora ali na região de Souza, Joaquim Egídio, ali o Beco do Mocarzel, sempre que chove, muitas famílias foram retiradas ali no passado, quando a gente já até falou sobre isso, no projeto Minha Casa Minha Vida. O primeiro conjunto residencial aqui em Campinas foi o Jardim Bassoli. Muitas famílias foram tiradas ali, levadas para o Jardim Bassoli. O interessante é que muitas famílias voltaram depois, que você tira a pessoa da onde ela vive. Então, você imagina, a família cresceu ali, os filhos, às vezes até os netos, a escola é ali, a igreja é ali. Você tira e leva para o outro lado da cidade, muita gente não se acostuma. Eles foram para o apartamento, muita gente acabou voltando e aquela é uma região crítica. Sempre que chove muito, na cabeceira a gente fala, a água vem subindo, sobe aqui no Beco Mocarzel. 2 dias depois que chove em Campinas, a água chega a Elias Fausto, Montemor, aquela região ali, e realmente é um transtorno. Essa época de chuva é um transtorno realmente. E agora atingiu Atibaia também, como você está dizendo. Né? Realmente. É uma coisa que é um trabalho. Quando você pensa em realocar as famílias, você não pode pensar somente, é só construir uma casa. Você tem todo um núcleo ali social, com igreja, como você falou, escolas, hospitais, que tem que ser pensado para tentar acolher. E é muito difícil você ser criado num lugar e ser mandado para outro muito mais longe. É um ecossistema, né? Exato. É difícil mesmo. Bom, e continuando falando sobre chuvas, o rio Capivari
continua causando transtornos em Montemor. Hoje a Defesa Civil informou que o nível da água está em 2,23 metros, sendo 23 centímetros acima da cota de transbordamento. O maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de 24,6 milímetros na estação Santa Cruz. O órgão registrou 132 milímetros de chuva entre o dia 1º e o dia 10 de fevereiro. Há pontos de alagamentos na rua Siqueira Campos, Travessa José Basílio de Almeida, Chácara Recreio Pindorama e Chácaras Recreio Planalto, com 2 pontes desde o último bairro interditadas. A situação está sendo monitorada pela Defesa Civil e, felizmente, não há famílias desabrigadas ou desalojadas. A população é orientada a evitar as áreas de alagamento e também respeitar as interdições, acionando os canais oficiais em caso de emergência. Em Piracicaba também, a situação lá as autoridades lá decretaram lá, dizendo assim, o rio está no estado de extravasamento. De extravasamento, né? Então, levando a Defesa Civil e a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes a realizarem interdições preventivas em vias da cidade, principalmente naquela região ali da Rua do Porto. Vocês conhecem Piracicaba, tem muitos restaurantes ali. O rio subiu, inunda tudo, alaga tudo, as pessoas têm que fechar os restaurantes, alguns. É realmente um transtorno muito grande. Além de gerar transtorno, né, ali próximo gera um transtorno econômico também, porque fechando os restaurantes, para-se de vender, para-se de circular, principalmente nessa época do ano, que seria uma época que movimentaria muito por conta do feriado agora de carnaval. Sim, Piracicaba ainda tem outros mais 2 afluentes que estão em risco de acabar extravasando, que é o famoso transbordar. Então a Defesa Civil ela continua monitorando para ver se o rio Corumbataí, que é um dos rios ali, que ele estava lá em nível de alerta ontem, que a gente continua monitorando, porque há risco, se a chuva persistir aqui na região, dele também acabar transbordando. Continuando aqui, agora mudando de assunto, um dos destaques é o carnaval no portal Bandmulti. A concessionária de Sorocaba anunciou uma operação especial para o feriado, prevendo mais de 800 mil veículos nas rodovias da região de Sorocaba entre 13 e 18 de fevereiro. A rodovia Raposo Tavares deve receber 382 mil veículos, a rodovia Castelo Branco 245 mil veículos e a José Hermínio de Moraes 175 mil veículos, com horários de picos na sexta-feira e no sábado para saída e terça e quarta para retorno, principalmente no sentido capital paulista. A gente já deu boas dicas aqui, dizendo para a pessoa que dá tempo ainda, não é nem meio-dia ainda, dá tempo de você pegar o seu carro, passar no mecânico, revisar as condições do veículo, dirigir na velocidade da pista, ter todo o cuidado na ida e na volta também, para que o seu feriado seja um feriado bacana, né, Rafa? E se não quer dirigir, não quer fazer todo esse trabalho, esse cuidado, pega um ônibus, vai dormindo na ida, volta dormindo na volta. Prático. Muito mais fácil. Verdade. Bom, e a Prefeitura de Paulínia anunciou a primeira edição do ano do Programa Municipal de Castração de Animais, com inscrições abertas até o dia 17 de fevereiro, com preenchimento até o preenchimento das vagas, sendo possível o cadastro feito online no site oficial ali da Prefeitura ou presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente. Lembrando que podem participar moradores da cidade e também tutores devem ter mais de 18 anos e apresentar os documentos exigidos, que a gente colocou a lista ali no portal Bandmulti, mas também você pode ver no site da Prefeitura. O evento, quando acontecerá as castrações, será no bairro Betel, com foco no controle populacional de cães e gatos. E você vai pro carnaval também de Amparo, Rafaela? Vou pro carnaval, já tô me preparando. É mesmo? Já... Exatamente, comprei o glitter hoje. Glitter. Muito bom, quero ver, tô na expectativa. É uma animação total, né? Eu quero só ver. Você vai ficar por lá uns 5 dias fazendo a cobertura, é isso? Exato. Muito bom. Então, também no portal, a gente falou aqui bastante da programação da Band TV, mas o portal bandmulti.com
também vai estar aí todo repleto de o portal, informações. as redes sociais, a Olha, TV, vai todo mundo que lá. legal. Mas então, pra quem não quer aproveitar o carnaval como o nosso querido Edson, que adora pular um bloquinho, claro, né? Sim. Tem programação, a gente soltou hoje, publicou hoje no portal Band Multi a agenda. Pra quem, com todos os bloquinhos aqui da região, que não só Campinas, vai ter bloquinho. E também pra quem quer curtir um evento mais tranquilo. Hoje tem estreia de um filme que eu tava esperando muito, o Morro dos Ventos Uivantes. Tinha muita clássico, gente... né? É um Tô clássico. louca pra assistir esse filme. Mas exatamente por ser um clássico, parece que ele se apresenta de um jeito diferente, então vai surpreender quem é fã do clássico da Emily Blunt. Então, quem quer acompanhar o filme estrelado pela Margot Robbie e o Jacob Elord, é só ir no cinema hoje que já estreou. E também tem uma estreia que esse filme é bem antigo, A Mulher Sem Cabeça, que é um suspense, um clássico, que vai ser exibido gratuitamente hoje às 7h30 da noite no Miss Campinas, que é uma opção para quem quer curtir mais tranquilo. Também tem espetáculo no Teatro Municipal José de Carlos Mendes, o Castro Mendes aqui em Campinas, o Pocket Show, um espetáculo envolvente que acontece hoje às 7h30 da noite e o ingresso custa entre R$60 e R$120. Mas quem quer curtir o carnaval, hoje tem bloquinho, sabe aonde? Onde? Rio Claro. Rio Claro. Vai ser o pertinho. Bloco da Saudade, vai começar ali por volta das 6h30 da tarde. Então, quem quiser curtir hoje, são a programação desta quinta-feira, mas até quarta-feira a gente tem evento ali na nossa agenda cultural. Sensacional. E você sabe, eu vou dar até um destaque para esse filme que você comentou, O Morro dos Ventos Uivantes, porque o Jacob Elord, ele tá indicado, né, como o melhor ator coadjuvante e tem uma polêmica também nesse filme. Enfim, eu tô bem ansiosa para assistir. Lança hoje? Quinta-feira já? Lança hoje, quinta-feira, para estrear no cinema. Sensacional. Quem já assistiu falou que é emocionante. A versão antiga tinha Laurence Olivier, tinha também David Niven, grande David Niven, Geraldine Fitzgerald. É uma versão antiga, O Morro dos Ventos Uivantes, versão original de 1939. Eu acho que essa versão vai estar um pouquinho diferente da de 1900 e bolinha. Mais caliente, né? Um pouquinho mais quente. E o Jacob Elord, ele arrasou no filme do Frankenstein. Maravilhoso. Foi a melhor Muito bom. parte do filme, acabou roubando o protagonismo ali do filme inteiro. É muito bom mesmo. Obrigado, Rafa. Obrigada, tchau. Rafa. Tchau. Já viu só quanta coisa? Olha, ela falou que mas o meu carnaval eu devo passar em Lençóis, viu? Eu acho que você vai passar trabalhando mesmo. Desculpa te dizer, viu? Mas para quem vai viajar, o Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas estima receber 187 mil passageiros durante os 6 dias da operação especial de carnaval, aí entre sexta-feira, dia 13, amanhã, e até a próxima quarta-feira de cinzas, dia 18. No total, a pista do terminal deve registrar 1.675 pousos e decolagens. Os momentos de maior fluxo de pessoas estão concentrados na saída e no retorno do feriado, então amanhã e quarta-feira. A expectativa é que a sexta-feira amanhã registre o maior movimento, com 36.600 passageiros, seguido pela quarta-feira de cinzas, com uma estimativa de mais de 32 mil embarques e desembarques. Entre os destinos nacionais mais procurados pelos viajantes estão, claro, as capitais do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, além dos grandes centros como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. Agora, para quem é mais chique, o mercado internacional também apresenta forte demanda. Estão previstos, então, 166 voos internacionais que devem levar e movimentar cerca de 16.200 passageiros, com destinos como Orlando, Lisboa, Porto e Madrid. Por que eu tô rindo? Eu tô rindo, é o seguinte, eu queria que amanhã, sexta-feira, eu dissesse assim: Alexa, apresente o Manhã Bandeirantes. Só amanhã, Será né? que funciona? Sim, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Bom, a Prefeitura de Paulínia iniciou nesse mês o processo para a criação do primeiro Plano Municipal de Habitação da cidade. Para isso, a gestão contratou a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que ao longo dos próximos 6 meses vai desenvolver diversos estudos e pesquisas de campo
que devem resultar no diagnóstico da realidade habitacional de Paulínia. É realmente muito importante que se faça isso. As pessoas precisam de moradia, realmente. Todas as outras informações que você precisar estão no portal paulinia.sp.gov.br. Perfeito. Vamos falar agora que o trabalhador receberá uma mensagem para conferir o contra-cheque. Então, quem recebe até 5 mil por mês vai receber uma mensagem do governo federal para que consulte seu contra-cheque. Eu recebi ontem. Eu recebi também. Também? E veja se foi descontado o imposto de renda retido na fonte. No pagamento de janeiro, depositado agora, em fevereiro, nesse mês, começa então a valer a isenção de imposto para quem recebe até 5 mil reais. Portanto, não deve haver nenhum desconto. Agora, para quem recebe de 5 a 7.350 por mês, também houve uma redução da cobrança do imposto de forma decrescente. O alerta do governo será enviado para a caixa postal do contribuinte na plataforma gov.br e para o WhatsApp cadastrado pelo usuário. Então, se você recebeu essa mensagem, não é golpe, realmente é um alerta do governo federal e o trabalhador deve, então, conferir no demonstrativo de pagamento se houve esse desconto no imposto de renda. A retenção do imposto na fonte pagadora deve ser feita por todas as empresas. 11h26, a Prefeitura de Sumaré retomou após 12 anos a realização dos exames médicos periódicos destinados aos servidores municipais. Importante, viu? A medida reforça o compromisso da administração com a saúde ocupacional, a prevenção de riscos no ambiente de trabalho e a valorização do funcionalismo público. Os exames serão realizados uma vez por ano para todos os servidores, além das avaliações admissionais e demissionais. Tem que fazer mesmo, aqui na Band a gente faz também. Exame periódico. Fazemos. Tem que fazer. Sempre, sim, saber claro. como é que está a saúde do servidor. Lógico, com certeza. Vamos finalizar então falando de um assunto que repercutiu durante toda a semana e que agora o desenrolar da história já está quase sendo finalizado, porque a Polícia Civil de São Paulo indiciou por homicídio com dolo eventual os 3 proprietários da Academia C4 Gym, onde a professora Juliana Faustino, de 27 anos, morreu intoxicada pelo cloro da piscina. O incidente ocorrido depois da inalação de vapores químicos também afetou outras 6 pessoas que passaram mal depois de uma aula de natação. De acordo com o inquérito policial, os proprietários assumiram o risco de provocar mortes ao agirem de forma negligente na manipulação de substâncias químicas utilizadas na manutenção da água. A investigação detalha que o manuseio incorreto desses produtos gerou uma nuvem tóxica que atingiu os alunos e funcionários presentes no estabelecimento. Então, diante da gravidade dos fatos e da conduta dos investigados, o delegado Alexandre Bento, responsável pelo caso, solicitou à Justiça a prisão dos 3 proprietários. Para a polícia, a ausência de protocolos de segurança e o descaso com as normas técnicas de limpeza da piscina foram determinantes para o desfecho fatal. Notícias, destaques, babados, fofocas. Daqui a pouco, a partir da 1h30. 1h30 da tarde, a gente vai continuar repercutindo esse assunto aqui do assédio, né, no carnaval. Vamos entrar mais em detalhes. E também vamos receber hoje uma sensitiva. Vamos falar sobre essa energia do carnaval e vamos fazer aquela leitura de cartas ao vivo. Então, se você quiser participar, pode mandar que a gente não, né? A sensitiva responde que eu não sou sensitiva a nada. E a gente volta amanhã, né? Eu sou sensitivo, Você é sim. sensitivo? Eu tô sentindo que tá na hora de acabar o Manhã Bandeirantes de hoje. Tenho certeza. 11h28, uma ótima quinta-feira para vocês. Amanhã a gente volta. Fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse